Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso podcast, especialmente ao outro podcast que está dentro do Gatua Meet. E eu tenho o prazer de poder compartilhar esse espaço com vocês e trazendo a experiência, trazendo a vivência de uma pessoa que tem uma vasta experiência para compartilhar com cada um de vocês. Seja muito bem-vinda, Thalita Cury. Prazer é meu. Espero que eu possa contribuir um pouquinho para todos que estão me ouvindo e falando sobre governança no agro, que é um tema que eu adoro. Então, obrigada pela oportunidade. Espero que cada um de vocês que estejam escutando possa agregar para a sua experiência, para a sua vivência e levar algum pouco do aprendizado que eu puder contribuir aqui. Gente, eu assisti um painel com a Thalita, ela dá um show. Então fiquem atentos aqui, porque vai sair muita coisa boa. A Thalita é conselheira de administração e relações institucionais no Grupo Santa Clara. Sim. Especializações em ESG, sucessão familiar, compliance, gestão empresarial e finanças, colunista da Forbes Agro, integrante do FMA Forbes Mulheres do Agro. Então, Thalita, vamos lá começar. Thalita, conta um pouco da sua jornada no Grupo Santa Clara e como empresária e conselheira de administração. Você esteve no centro da profissionalização e implementação de governança. Quais foram os marcos dessa transformação? Obrigada pela apresentação. Para quem não conhece, vou explicar um pouquinho o que é o Grupo Santa Clara. Nós somos indústria de fertilizantes especiais e biodefensivos, que além de atuar em todo o Brasil, hoje nós exportamos tecnologia para mais de 30 países. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre a história do Grupo Santa Clara, @Santa Clara Agro. E respondendo a sua pergunta, eu adoro já iniciar com ela, porque de fato o grande desafio das empresas familiares hoje, para quem não sabe, quase 90% das empresas no Brasil são familiares. E dessas empresas, 65% do PIB é representado por essas empresas. Então, olha o nível de importância e de grandiosidade que representa essas empresas familiares. Quando eu migrei da direção jurídica e fui para o conselho de administração do Grupo Santa Clara, que nós implementamos a governança, eu comecei a estudar e me aprofundar nas empresas que realmente conseguiram passar para as outras gerações. Eu sou segunda geração, Sim. meus pais, na verdade, fundaram o Grupo Santa Clara há quase 30 anos, e eu me deparei com um número realmente muito impactante. Apenas 30% das empresas familiares passam para a segunda geração, ou seja, desses 65% do PIB do Brasil, muito dificilmente 70% ficarão e não conseguirão passar para a segunda geração. E pasme, apenas 13% passam para a terceira geração e 4% passam para a quarta geração. E aí eu comecei a realmente me aprofundar nesse tema, porque eu falei, de fato, nós somos uma empresa de bioinsumos, que é o futuro da agricultura, é um negócio maravilhoso, mas se eu não tivesse a governança e a sucessão muito bem implementada, realmente nós não conseguiríamos passar para a segunda, terceira e quarta geração. Então eu já tenho feito um trabalho, hoje somos segunda geração, que já assumimos, e fazendo todo um trabalho de preparação para a terceira e quarta geração. Então a governança é fundamental para que os negócios prosperem, independente do negócio que você atuar. Se você não tiver um processo de governança na prática, bem implementada e de sucessão, as chances realmente são mínimas de você conseguir deixar um legado da sua empresa e dos seus negócios. Isso é chocante, né, Thalita? Porque quando eu participei do painel que você conduziu, eu não tinha noção desses números. Então, quando a gente para ver, isso acaba impactando muito, essa informação. Porque, às vezes, tem uma empresa tão bem estruturada, que tem aí tanta história, e ela acaba não prosperando, não continuando por falta dessa governança, né? Exatamente. E se vocês quiserem puxar um pouquinho mais e pesquisar, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBGC, ele tem, esses dados eu trago através do IBGC, e tem outros dados também que realmente nos assustam. E a gente fala, obviamente, a gestão e a operação da empresa é o que vai contribuir, mas se não tiver ritos de gestão
e processos de governança bem implementados realmente é um ponto muito de atenção que pode ser que a gente não consiga deixar um legado. Olha só. Então, você é especialista em sucessão familiar. Sim, Esse é um dos temas mais delicados no agronegócio brasileiro. sim. Como governança ajuda ou atrapalha processos sucessórios? E qual seu conselho para a família que estão iniciando essa discussão? Pois é, boa pergunta. E eu faço uma provocação aqui para todos, né? Porque, de fato, quando você. Eu sou segunda geração, né? Então, eu sou sucessora e não herdeira. E quando eu me deparei com essa transição, primeiro admiro muito o meu pai, que foi um cara visionário, que Claro. trouxe toda a formação e o início do Grupo Santa Clara. E hoje, eu falo como sucessora, eu vi que a importância de dar continuidade. Processo de sucessão, quando eu escutei isso, eu também me assustei, tem que ser feito antes da hora. E geralmente, na maioria dos casos das empresas, é posteriormente o falecimento da pessoa que fundou. E aí a empresa não está preparada, ou a fazenda não está preparada, no caso nós estamos falando aqui do agro, as fazendas ou as empresas não estão preparadas para o sucessor assumir, e o próprio sucessor não está preparado. Então, fazer esse processo de sucessão, agradeço muito meu pai, que teve essa visão, que teve essa abertura, que enxergou, né, a gente aos poucos foi mostrando a importância, porque na época ele começou em 1968, né, no nosso setor. Nem se falava sobre governança. A governança começou a falar na década de 90 para cá. E aí, quando ele recebeu essas informações, ele foi muito aberto. Então, admiro muito. E eu falo que fica a provocação de quem é a primeira geração, Sim. dessa preocupação de deixar um legado para os filhos e para os netos, você tem que fazer essa sucessão antes da hora. Por quê? Você prepara os sucessores e você vê, se no meio do caminho não deu certo, ainda há tempo Tempo de de, corrigir. de corrigir. Então, isso eu falo que foi uma das grandes chaves de sucesso Claro. do nosso caso, porque ele fez muito antes, e aí agora, depois de 10 anos de fato que nós assumimos, né, que ele passou o bastão, ele sente essa segurança, ele brinca, fala assim: "Não, agora eu posso realmente morrer tranquilo", que ele já tem 84 anos. Mas ele teve uma visão, eu falo que ele é um visionário, ele teve a mente aberta Sim. para receber as ideias novas da segunda geração. E agora, no nosso caso, a terceira geração já está vindo, eu tenho meus filhos que aí daqui a pouco já vão estar aí para assumir, os meus sobrinhos, e a gente está fazendo um trabalho até de estruturação para que receba esse núcleo, são núcleos familiares, porque a terceira geração são consórcios de primos. Primeira geração é o fundador, geralmente. Segunda geração são os filhos, são a sociedade entre irmãos. E a terceira geração são consórcios de primos. E aí são núcleos familiares diferentes, você tem que ter estruturas muito mais elaboradas de governança para poder blindar a empresa dos conflitos familiares, porque eles, obviamente, surgem e são perfis diferentes, Sim. né, entendimentos diferentes, mas fazendo estruturas e alçadas de decisão, você consegue blindar a empresa desses conflitos. E é legal, Thalita, essa sua fala, porque assim, a visão do teu pai, que seria, no caso, de repente, uma antecipação, conseguiu dar segurança, né, e lastro para que ele pudesse realmente, na hora de passar realmente o bastão, você já tem isso muito bem estruturado, né? Exatamente, até porque por muito tempo nós precisávamos do apoio dele Claro. e dos conselhos, né, por isso que eu falo que, os mecanismos de ferramentas como estruturação de conselho, formatação de grupos de trabalho, de comitês, eles são importantes porque você tem ideias e experiências diferentes num brainstorm para você poder decidir com Sim. mais efetividade e chances menores de errar na hora da decisão. Então, foi importantíssimo que ele pudesse estar nesse processo, e hoje eu falo, essa formatação dos conselhos, dos grupos de trabalho e dos comitês nos ajuda, porque você não decide sozinha, é uma responsabilidade muito grande, Claro. porque por exemplo, no Grupo Santa Clara nós somos quase 400 famílias, então é uma responsabilidade muito grande, essas 400 famílias dependerem da nossa. Sim. Então a gente não pode errar. Claro. Ou então errar o mínimo possível. Então,
Por isso que eu acredito muito no crescimento que nós tivemos nos últimos anos, nós crescemos de 30 a 40% ao ano, e hoje saímos de uma empresa pequena, familiar, e representamos hoje uma das principais, indústrias de proteção e proteção e nutrição vegetal no Brasil, e agora expandindo para 30 países que nós somos parceiros. Por que que isso aconteceu? Porque nós criamos alçadas e até atrair bons clientes Sim. e bons stakeholders, como os executivos que nós tivemos que contratar para nos dar suporte, eles só vêm se eles realmente sabem que tem uma estrutura Claro. de governança muito bem feita. E recentemente nós tivemos um aporte do BNDES, através do BNDESPAR, que ele adquiriu 20%, 19,9% da nossa sociedade como sócio estratégico para investir dinheiro, e a gente só conseguiu esse movimento e toda a captação de recursos através das instituições bancárias por nosso nível de governança ser muito bem estruturado. Então isso dá segurança não só para as instituições bancárias, para os clientes, para os executivos, para os colaboradores, sabendo que não é porque uma briga entre família vai dissolver e vai vender a empresa. Então, isso realmente traz segurança para todos os stakeholders, seja eles colaboradores, clientes e os executivos da empresa e acionistas, né. Sim, e passa a seriedade do negócio, né, Exato. Thalita. E ali, uma fala que você trouxe que é bem interessante, é que você teve o privilégio de ter o teu pai ali do lado, ensinando, aconselhando, então assim, isso realmente traz muito mais segurança, né, de alguém que já começou e já sabe, né, o caminho que vai E trilhar. não só o fundador, hoje a gente conta com, consultores e fica aí também uma dica que nos ajudou muito. Ah, como que eu inicio, né, esse processo de governança? É muito difícil você iniciar somente entre o núcleo familiar. Sim. Uma consultoria que faz a mediação, que está acostumada a lidar com esse tipo de situação, e aí um terceiro falando, né, não é o E dá seu uma pai, não é o seu distância. filho falando, isso tira o lado emocional, a carga emocional que Sim. tem, e eles analisam também quem são as pessoas preparadas para suceder, porque muitas vezes eu poderia me achar preparada para suceder, mas não estaria de fato. Sim. Então, trazendo um olhar de fora, com consultores e conselheiros independentes, eles trazem essa visão mais profissional dos negócios e também ajuda a mediar esses conflitos. Que bacana. Então, ó, anota a dica aí, porque já saíram várias aqui, viu. Thalita, ESG é uma das suas especializações. Como você vê a integração do ESG com a governança no agro, onde sustentabilidade é tão crítica? Como estruturar a governança ESG de forma prática, não apenas para cumprir tabela? Muito boa pergunta, até porque quando eu recebi pela primeira vez, sobre a governança, eu nunca esqueço uma apostila do IBGC, e eu achava tudo muito teórico e difícil de colocar em prática, Sim. né. Eu acredito muito que todos que estão me ouvindo: "Ah, mas como que eu inicio aqui na minha empresa?". O ESG, na verdade, é um tripé da sustentabilidade dos negócios. E eu não gosto muito do termo ESG, que ficou, de certa forma, as pessoas levaram para um lado muito radical. E é muito simples, porque as siglas ESG, que é o tripé da sustentabilidade dos negócios, o E é o environment, que é meio ambiente, Sim. em inglês, o S é o social e o governance, que é a governança. Então a governança está embutida no ESG. Esse tripé da sustentabilidade, cada vez mais as empresas estão entendendo que não é somente o salário que contribui e que faz um stakeholder, um colaborador, um executivo, ficar, ou então se você conseguir atrair bons executivos ou bons colaboradores. Quando você tem esse tripé, isso dá credibilidade, então ações de governança, ações sociais e ações do meio ambiente, aos 3 você primeiro que você já pode ver o que que você tem na sua empresa para poder, formalizar, que eu sentia isso, a gente tinha as ações, mas não era nada estruturado, Sim. não era nada formalizado. Então, você pegar as ações que você já tem,
no lado social, no lado da governança e no lado do meio ambiente, e estruturar para você ir fazendo melhorias contínuas. Então, parte do princípio de que você já tem. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí que estão nos escutando tem ações voltadas para cada um desse tripé. Mas aí você precisa estruturar e ano a ano você, através de orçamento estruturado, de um planejamento estratégico, conduzir isso para ir melhorando continuamente e estruturando para você poder até relacionar os seus funcionários a essas ações. E é incrível como eles se sentem muito mais comprometidos. Eu vejo cada vez mais as pessoas, elas têm que ter um propósito muito alinhado, né, para estar trabalhando em algum lugar, e isso faz com que eu acredito, né, eu sou indústria brasileira, e que a maioria dos meus concorrentes são multinacionais, e como que eu consegui me diferenciar, nós conseguimos nos diferenciar no mercado, porque a gente teve essa valorização das relações humanas. E as pessoas, quando têm esse tripé muito bem estruturado, elas se sentem confiantes, então eu consigo não só reter, mas atrair boas pessoas para trabalhar conosco. Elas se sentem pertencentes, né? Pertencentes, Isso é muito bom. seguros, É. né. Então eu falo, hoje a gente tem uma preocupação imensa de como que essas pessoas vão estar, né. Sim. Se elas estão realmente engajadas com o nosso propósito, que é nutrir e proteger as lavouras do Brasil e dos países nós somos parceiros. Pessoas engajadas e que estejam com o mesmo propósito. E cada vez mais os empresários e as pessoas que têm seus negócios, eles têm que entender que não só as pessoas que trabalham, mas os seus clientes, as pessoas que consomem o seu produto ou seu serviço, eles também têm que estar com o propósito alinhado com a estratégia e a cultura da empresa. A cultura, eu acho que é fundamental para você poder propagar, né, das decisões estratégicas do alto escalão, né, da alta gestão, até o consumidor final. E quando a casa está bem arrumada, isso transparece Sim. para o teu consumidor, né, E Thalita? até porque hoje a transparência, eu falo muito disso, todas as pessoas que estão ali, desde, né, do CEO, que no caso é o meu irmão hoje, João Pedro, e até a pessoa que faz a limpeza, ela tem que estar alinhada estrategicamente do que a empresa vende, ela tem que saber qual é a função que ela está e a importância dela ali dentro. Então cada uma das pessoas, elas têm que estar realmente relacionada. Isso, cada vez que você vai crescendo, eu vejo a dificuldade que nós temos, para você manter a cultura Com e os certeza. valores, né, Com da família dentro dos negócios. E é por isso que eu falo que, nessas decisões estratégicas, você sair do operacional, que é um grande desafio, fica a dica que eu falo que eu sou parte, assim, eu sou, experiência viva de uma pessoa que saiu da operação. Eu era diretora jurídica, vim desde chão de fábrica, mas você pensar de forma mais estratégica, sair da operação, porque a operação te consome o dia a dia. É. Então você pensar ali por cima e conseguir agregar coisas para valorizar a marca e valorizar os produtos e os clientes, terem uma boa visão e uma boa relação, né, com a marca institucional. Isso é estratégico. Isso é estratégico. Que E maravilha. não é fácil. Não é fácil. Sou prova viva disso, mas eu falo que aos pouquinhos você vai conseguindo dimensionar e delegando, né, Sim. confiando, acho que é delegar e confiar e contratar pessoas boas. E muitas vezes o empresário, tem essa dificuldade: "Não, mas não vai fazer que nem eu". Mas aí se você pensar dessa forma, você nunca vai conseguir crescer. Com certeza. E aí as chances de você, se sobrepor ao mercado que cada vez mais está competitivo, ainda mais no agro, se você não tiver um crescimento orgânico, isso não se sustenta. Gente, fica a dica de quem já passou por essa dor e hoje ela entende, né, que toda essa dificuldade teve um propósito muito maior e um resultado muito melhor a partir dessa decisão. Thalita, você é colunista da Forbes Agro e membro do Forbes Mulher do Agro. Como você vê a evolução da participação feminina em posições de liderança e governança no agronegócio?
E quais são os desafios específicos e as oportunidades? Desafios, eu falo que os desafios vêm para a gente e eu consigo, a gente tem que tentar ver onde estão as oportunidades dentro do desafio. Então, como, você bem disse, eu fui convidada para ser colunista e é uma responsabilidade muito grande, escrever para um público que não é do agro. Sim. Mas eu vi a importância, de estar em ambientes, né, como é o caso da Forbes, eles fizeram uma vertical agro para exatamente comunicar o que o agro tem feito. Isso, por muito tempo, a gente não soube comunicar, mas eu vejo grandes avanços nesse sentido nos últimos anos e cada vez mais a gente precisa comunicar para as pessoas que não são do nosso setor como que a agricultura hoje ela se tornou muito sustentável e como que nós estamos contribuindo para isso. E a Forbes Mulher Agro, você comentou, ela é um grupo de mulheres que eles escolheram, são 40 mulheres líderes do setor, cada uma na sua especificidade, então tem de toda a cadeia do agro, e eu realmente recebi esse convite com muita honra, porque eu vim representando a agroindústria, que é o nosso caso, que faz parte da cadeia do agro. E eu falo assim que essa comunicação ela é essencial. Porque quando você começa a divulgar o trabalho que nós temos feito, do Brasil, que nós somos referência em sustentabilidade, né, na agricultura, as pessoas se assustam: "Nossa, mas eu não sabia". Exato. Porque ou tem vieses inconscientes Sim. na visão que ele tem sobre isso, sobre esse tema, ou então é uma ideia de uma agricultura da década de 50 e 60. Exato. Então, obviamente, na época foi importante, até porque tudo que nós conseguimos construir, mas hoje fica a dica para você, procure saber como que hoje nós nos tornamos Brasil referência nessa área de agricultura sustentável, na linha de bioinsumos e se o Brasil não, eu falo que o próprio brasileiro atrapalha o Brasil a se desenvolver. Nós seremos referência e nós temos uma oportunidade imensa, Gigantesco. gigantesca de levar essa tecnologia para fora do Brasil, como é o caso que nós estamos fazendo. Mas eu convido a todos, porque as pessoas, os empresários têm medo de empreender fora do Brasil. Eu converso com muitos amigos meus e eles têm essa dificuldade, porque tem um receio. Mas a gente só consegue trazer essa visibilidade daquilo que nós fazemos aqui. Nós temos 3 safras dentro de um ano. Isso é inimaginável em muitos países. Então, como que e a questão da segurança alimentar, como que nós vamos alimentar o mundo Sim. protegendo o meio ambiente? Segundo dados da ONU, até 2030 seremos 8,5 bilhões de pessoas no mundo. E como que nós vamos conseguir alimentar essa população, né, sem deixar de preservar o meio Sim. ambiente? Então Então, através de práticas sustentáveis que o Brasil é referência. Então, fica o convite a todos que não são do nosso setor a ir buscar informação de como que nós estamos tornando a agricultura do futuro sustentável. gente, eu vou fazer uma pausa aqui para toda essa fala da Thalita, porque o Osso Podcast ele está sendo visto como um canal do agro. Ah, ótimo. E o que eu fico muito feliz, Thalita, é com os feedbacks que eu recebo, porque muita gente fala isso: "Nossa, mas eu não sabia. Nossa, como assim?", né. Olha o lado bom, muita gente fala assim: "Olha o lado bom do Brasil que ninguém fala". E realmente, vocês fazem um trabalho maravilhoso, e é fantástico isso. E eu estava falando com o Mário, que é presidente da Ciamiga, falando: "Gente, vocês têm que parar de falar para o setor, vocês têm que falar para o mundo". Porque quem é consumidor, ele tem uma responsabilidade enorme. Então, quando ele tem a informação, ele vai ser um defensor desse setor. E, assim, são várias pessoas, né, que às vezes não tem nada a ver com agro, mas que estão de mãos dadas nessa grande missão que a gente tem, que é levar a informação. Eu falo que é comunicar porteira para fora. Por muito tempo nós falamos porteira para Então, dentro. E eu percebo assim, a geração anterior do meu pai, a anterior à nossa, eles realmente achavam que não tinha a necessidade.
Mas agora a gente está tendo um reflexo da sociedade que muitas vezes desinformada e olha, pasme, com tanta informação que a gente tem na palma da mão, né, através dos nossos celulares, muitas vezes não tem informação. Então, por isso que eu aceitei esse desafio de estar, em canais de comunicação, em eventos que não são do agro, para a gente poder comunicar. Eu levo a minha equipe técnica, fala sobre os fertilizantes especiais, como que ajuda a diminuir ou potencializar o defensivo para usar menos defensivo químico, ou a substituição através dos biodefensivos, que são os biológicos, para a substituição também desses defensivos químicos. Ou a diminuição. Então, assim, cada vez mais a gente precisa informar. Então, eu falo que é um trabalho e realmente demanda energia, Claro. mas eu vejo que hoje é fundamental para a gente ter não só o apoio da sociedade, do mercado consumidor, que vai saber, não, realmente estou usando um produto de qualidade que eu possa alimentar minha família, mas também o apoio lá no Congresso, É isso né, aí. lá em Brasília. É Então, isso aí. por isso que faço aí um apelo a todos que são do nosso setor, divulguem e cada vez mais falem para pessoas que não são do nosso setor. Porque converter convertido não Fácil. precisa, não precisa. Gente, e olha só, eu peço para que vocês curtam, compartilhem, para que a gente chegue ao maior número de pessoas possíveis. E aqui a gente ficaria horas, mas a Thalita tem que ir para o painel. Então, Thalita, para finalizar, qual a tua visão? Não é a primeira vez que você participa do evento do Gatua, mas qual a tua visão desse evento e a importância dele dentro do setor do agro? Gostaria de parabenizar a toda a equipe da Gatua, porque de fato iniciativas como essa fazem com que cheguem às pessoas, como a gente acabou de comentar, as pessoas a informação. Sim. E por isso eu estou aqui, me disponibilizei de vir até aqui mais uma vez falar sobre governança na prática no agro, para desmistificar conceitos que às vezes parecem tão abstrato para vocês, mas que com ações no dia a dia você consegue levar para os seus negócios. Então, eu me disponibilizo para quem quiser saber mais, @Thalita Cury Robusti, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Falo dos meus projetos sociais também, que eu não temos tempo para isso, mas já lá vocês vão encontrar todos os projetos sociais da qual eu lidero e espero realmente poder contribuir para que outras empresas. E hoje eu tenho essa missão de levar esse conhecimento que eu tive e a trajetória, né, dentro do Grupo Santa Clara para que outras empresas também prosperem, cheguem à segunda, terceira e quarta geração. Que maravilha, Thalita. Fico muito feliz em receber você, Foi um por prazer. receber toda essa informação. Eu falo que a gente sai bem diferente desses eventos, mas principalmente diante de cada pessoa que senta aqui e compartilha com a gente experiência. Parabéns mais uma vez. E obrigada e espero que eu possa ter contribuído pelo menos um pouco aí para a vida de vocês, né, para o desenvolvimento e para o legado que vocês vão deixar para os seus filhos e netos. Com certeza contribuiu. Obrigada, Thalita.